Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a esta nossa quinta aula, onde hoje vamos falar da teoria clássica da administração. Então, na última aula a gente viu sobre a administração científica de Taylor e hoje a gente entra na teoria clássica de Fayol. Então, antes de começarmos a nossa aula, uma pequena revisão da última aula. Então é isso aí. Se tiverem dúvidas, lá no Classroom tem um mural. Vocês podem estar digitando suas dúvidas no mural, suas perguntas, que lá eu recebo o e-mail e já respondo vocês imediatamente. Ou no próprio vídeo, por exemplo, nessa aula de hoje, vocês podem ir lá e comentar. Comentar que estão presentes, comentar se tiveram dúvidas ou não. É sempre bom essa participação. Então, hoje, gente, nesse primeiro momento, vamos ver teoria clássica da administração, Fayol e Weber, e a abordagem humanística. Então, a nossa aula vai ser, como da semana passada, dividida em 2 vídeos, primeira parte, segunda parte, finalizada com exercício, que vocês já fazem lá no Classroom mesmo, ou se quiserem também, pode anotar num caderno, me mandar uma foto, que eu avalio também da mesma forma. Não deixem de fazer, porque eu estou avaliando, vai valer ponto essas atividades. Não os acertos, mas se vocês estão ou não fazendo, isso aí que vai valer ponto. Então, nós entramos na teoria clássica da administração. Então, ela surgiu na França em 1916, criada por Henri Fayol. Ele que elaborou essa teoria. Ao mesmo tempo, se vocês recordarem, a administração científica ela foi também mais ou menos no mesmo período, só que ela foi nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então era nessa parte mais estava acontecendo o Fordismo,
a teoria de Taylor, administração científica, e lá na França já estava tendo algo um pouquinho contrário, que era a teoria clássica de Henri Fayol. Então ele já estava meio que corrigindo a administração científica. Foi bem paralelo. Então aqui uma comparação entre um e outra. Administração científica, ênfase nas tarefas. Teoria clássica, que vamos ver hoje, ênfase na estrutura. O objetivo de ambos era o mesmo, busca da eficiência da organização. Então não era que elas tinham objetivos diferentes, o objetivo era o mesmo, o caminho que era diferente. Então o caminho para se chegar na eficiência para Taylor tinha que dar ênfase na tarefa. Então ele buscava fazer o trabalho certinho, o menos possível de custo, o funcionário se movimentar o menos possível, ter o arranjo, o lugar ideal para ele trabalhar, tudo perfeitinho, bem estruturado, para que ele produzisse muito. E na teoria clássica, vamos ver hoje, a ênfase é na estrutura da empresa. Então, o Fayol vai dizer o quê? Que não basta a gente se preocupar só com a produção. O financeiro tem que estar alinhado, a diretoria tem que estar alinhada, o RH tem que estar alinhado, todos os departamentos da empresa têm que estar alinhados para se ter sucesso. E faz sentido, porque se a gente for pegar só ênfase na estrutura, o que adianta eu produzir muito se eu não tenho um financeiro adequado? Financeiro que controla o que está vendendo, o que está comprando. Se eu não tenho um financeiro que busca economizar, que enxerga, olha, vocês estão gastando muito com esse fornecedor, vamos para outro fornecedor? Então a gente precisa ver dessa forma o que está acontecendo na empresa, não só na parte de operação, mas em todo a empresa, todos os departamentos. É isso que é a ênfase na estrutura empresarial. Então aqui um pouquinho de quem era Fayol. Fayol ele foi um engenheiro francês, assim como Taylor, Fayol também era engenheiro. Ele fundou a teoria clássica da administração, partiu de uma abordagem sintética, global e universal da empresa. Então, enquanto Taylor que era mais analítico, o Fayol ele já é mais sintético, ele já vê o todo da empresa, já vê a parte universal da empresa, inaugurando assim uma abordagem anatômica e estrutural, que rapidamente suplantou a abordagem analítica e concreta de Taylor. Então Taylor via tudo meio padronizado. Então o Fayol ele era sonhador. Para a gente diferenciar um pouco então, Taylor ele focou na parte de processos de trabalho, de produção, enquanto o Taylor ele voou longe. Ele falou: a administração não pode parar aqui, a gente precisa ir mais além. Não basta só produzir alinhadamente, a gente precisa que o departamento de venda esteja alinhado, de devolução, de estoque, tudo tem que estar alinhado, senão não tem eficiência suficiente. Então aqui nós temos um pequeno comparativo entre Taylor e Fayol. Então, Taylor, administração científica, Fayol, teoria clássica. Taylor, ênfase nas tarefas, Fayol, ênfase nas estruturas. Taylor, aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência a nível operacional. Então, ele queria que a empresa se tornasse grande, eficiente, através da produção. Se produzirmos bem, a empresa vai ser grande. Ele enxergava dessa forma. Já Fayol enxergava que aumentaria a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos e componentes da organização e das suas interrelações. Então, é aquela questão. Eu produzo muito bem, porém, eu sou brigado com tal departamento, então a gente fica tendo conflito. Então a gente não pode ter conflito. Na teoria da administração científica de Taylor, tinha brecha para conflito, porque a preocupação deles é vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Mas para Fayol, a preocupação já não era essa, a gente tinha que estar alinhado como equipe, nós somos uma equipe. Hoje a maioria das empresas se intitulam família. Ah, família Itego, família Facec, família Anhanguera. Então, cada família Cocari. Então, toda empresa hoje quer se intitular família, somos família. Só que assim, a gente
realmente tem que ter essa espiritualidade de se tratar como família, mas não de brigar, mas sim de ter essa harmonia. O financeiro se dá bem com a contabilidade se dá bem com o comercial, comercial se dá bem com a produção se dá bem com logística e por aí vai. Aí assim as coisas dão certo. É igual um time de futebol, são 11 jogadores. Se um ali, vamos pegar se três ali começar a amarrar o jogo, não quiser fazer a parte deles, porque eu não gosto do atacante, então não vou jogar a bola para ele. Não vai dar certo. Não vai para frente. O time precisa estar alinhado. Então é isso que Fael dizia: o time precisa estar alinhado para a empresa ser eficiente. Então aqui só para a gente relembrar também, Fordismo, o que era? Ele era a rigidez deste modelo de gestão industrial foi a causa do seu declínio. Então ele era muito rígido e a sua própria rigidez fez com que ele caísse. Ficou a famosa frase de Ford, que dizia que poderia ser produzido automóveis de qualquer cor, desde que fossem pretos. Isto porque a tinta preta secava mais rapidamente e os carros poderiam ser montados em menos tempo. Então já falei para vocês dessa questão também, tanto que os carros de hoje até hoje, os carros são todos pretos, de fábrica. Aí depois, eu quero um carro branco. Tá, mas por baixo do branco ele é preto. Carro vermelho é preto, todos os carros são pretos. Aí depois que eles jogam a outra tinta, seja branca, vermelho, amarelo, mesmo que se você arranhar o seu carro ali de outra cor, você vai ver que por baixo é um preto. E o preto eu falei para vocês também que ele é mais ou menos de R$ 1.000 a R$ 1.500 mais barato do que qualquer outro carro. Porque a cor básica, a que seca mais rápido e a base de todos os carros. Então isso prevalece até hoje. Então assim, mas o Ford isso também caiu por terra porque eles eram muito rígidos, queria produzir muito rápido, tudo sem custo ali, e não deu certo também. Então, mas o Fordismo ele entra dentro ainda da administração científica. Ele era parceiro de Taylor. Então eles caminharam junto no mesmo segmento. Aí veio o Fayol já caminhando diferente. Então aqui a gente tem os três. Fayol, organização da empresa e papel do dirigente. Então a empresa tem que estar organizada, estruturada, o que cada um vai fazer, tem que estar alinhado, tem que estar em harmonia. E o papel do dirigente? O dirigente tem que saber o que ele está fazendo. Senão ele não pode cobrar se ele não sabe o que ele está fazendo. Então focava bastante nisso. Do dirigente executar o seu papel. Ford, organização do processo produtivo. Então ele queria aquela produção perfeita. Então ele produzia 100 carros ali em um dia, sem problema nenhum, com custo baixo, tudo certinho. Só que era carro sem detalhes, carro só na cor preta, tudo padrãozinho, tudo basiquinho. Seria o carro básico dos dias de hoje. Você pegar, por exemplo, um Fiat Uno seco, sem nada, sem ar-condicionado, sem vidro elétrico, seco de tudo e preto. Era isso que ele fazia. Então era algo fácil de se fazer. Diferente de você pegar hoje, por exemplo, um Corolla, um Honda Civic que custa quase R$ 100.000, que é cheio de detalhe. Qualquer coisinha ali, o carro para de funcionar, não é mais abrir o capô do motor para ver o que é. Às vezes é um negócio do sistema, o cara vai lá, conecta alguma coisa no computador e o carro volta a funcionar. Então já é bem diferente, é mais detalhado. Não dava para trabalhar dessa forma que Ford quer, porque nós queremos qualidade, nós queremos detalhes. O consumidor quer isso. E Taylor, eficiência do trabalho operacional. Então ele queria que os funcionários fossem os caras. Tinha que saber trabalhar tudo na área deles, tinha que saber como lidar com as coisas, saber como manusear perfeitamente aquela ferramenta. Então isso aí era o papel dos três, e os três são as bases da administração moderna. Então, a administração que nós vivemos hoje, ela é formada nos três. Então, vocês verem, por exemplo, a questão do carro preto, prevalece até hoje. A linha de montagem, muita coisa prevalece até hoje, de Ford. Eficiência do trabalho, treinar o funcionário, colocar o funcionário no lugar certo. Eu falei para vocês também na última aula, questão do hoje do coach, que está entrando muito com isso, muito forte, questão de colocar o funcionário certo no lugar certo. E FAI, a organização da empresa, que é o que nós estamos aqui para aprender. A administração é isso, organizar uma empresa. Então aqui, Fayol ele criou algumas funções básicas da empresa na visão dele.
Então a empresa tinha 6 funções básicas: técnica, comercial, financeira. Vamos falar dessas 3 primeiro. Então, funções técnicas relacionadas com a produção de bens. Então, é a área de produção. Vai produzir, vai fazer o serviço. Função técnica. Função comercial, relacionada com a compra e venda de produtos. Função financeira, relacionada com procura e gerência de capitais. Função de segurança, relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das pessoas. Funções contábeis, relacionadas com inventários, registros, balanços, custos, estatísticas. E funções administrativas, relacionadas com a integração da cúpula das outras 5 funções. Então, a função administrativa ela vai administrar todas as outras funções. Isso aí era na visão de Fayol naquela época. Essas 5 visões. Nós percebemos que essas 6 visões aqui não é diferente do que se vive hoje. Então, hoje nós ainda temos funções técnicas, comerciais, financeiras, segurança, contábeis e administrativas, porém com alguma diferença. Então, aqui temos um quadro de como era. Então, a função administrativa, ela vem no topo, porque ela é que vai gerenciar tudo. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. O que ela vai controlar, coordenar e comandar? Funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, segurança e contábeis. Então, era assim que era formada as funções básicas da empresa. Era esse quadro. Toda empresa, então, ela tinha que mais ou menos trabalhar nessa função, assim, dependendo do tamanho. Se fosse uma empresa grande, tinha que ser desse jeito. Uma pequenininha não tem como, né? Não teria tanto funcionário para isso. Mas toda empresa grande na época funcionava dessa forma. Hoje foi atualizado. Então, como funciona hoje? Nós temos funções administrativas, virou área de administração geral. Só mudou o nome. O lugar de funções agora é área. Então, funções técnicas, agora é área de produção e operações. Funções comerciais, área de venda e marketing. Podemos colocar aqui também pós-venda. Funções de segurança, passou para nível mais baixo. Então, essa parte de segurança, a maioria das empresas hoje até contratam a segurança de fora. Então, não chega mais a ter a função de segurança em si. Então, hoje, nós temos dentro da empresa, o vigia. Onde que o vigia está dentro do organograma da empresa? Está dentro de funções técnicas, está dentro do operacional, é um operacional. Então, o vigia, o segurança, ele é um operacional ou um terceirizado. Por exemplo, os bancos, os seguranças de banco são terceirizados, não são do banco, são funcionários de outra empresa. Por exemplo, na Cocari, lá tem a guarita, lá fica um guardinha, fica um vigia. Aquele vigia, qual que é a função dele, qual que é a área dele? É operacional, a área dele hoje é operacional. Temos as funções contábeis e as financeiras, elas praticamente se uniram. Então, a contabilidade ela se tornou subordinada da financeira e a função financeira virou área financeira. Então, hoje nós temos o departamento de finanças e a contabilidade é subordinada ao setor financeiro. Isso é hoje, 2020. Funciona dessa forma. E surgiu também, aumentou. Então, nós temos aqui RH, recursos humanos, gestão de pessoas, TI, que é a tecnologia da informação, e logística. Temos mais? Sim. Logística é outra questão. Tem empresas que têm a área de logística e tem empresas que a logística está dentro da área de produção, faz parte da área de produção. Então, depende da empresa. Mas logística é uma área nova. Então, tem empresa que vai ter a área de logística e tem empresa que ela vai estar inserida dentro da área de produção, da mesma forma que o segurança. Então, aqui, Fayol também citou algumas funções do administrador na visão dele. Vou chegar mais perto aqui para acompanhar com vocês.
Então, nós temos aqui a primeira função do administrador na visão de Fayol. Previsão. Avalia o futuro e o aprovisionamento dos recursos em função dele. Então, o administrador na visão de Fayol, ele precisa prever o futuro, ele precisa enxergar o mercado, ele precisa entender o que eu vou precisar, ele precisa enxergar na frente, ver quais recursos vão ser necessários, ver, por exemplo, esse ano está chovendo muito, será que vai ter perda nas lavouras? Será que está faltando chuva para as lavouras? Por exemplo, uma empresa que trabalha com grãos, ele precisa meio que prever a chuva. É claro que ele não vai prever 100%, mas ele precisa estudar a chuva. Eu conheço pessoas que estudam a chuva há mais de 20 anos, vêm anotando a chuva, quantos milímetros choveu em cada ano. E mais ou menos bate as coisas. Por exemplo, a cada 3 anos tem uma grande chuva. Então fica 2 anos chove pouco, no terceiro ano chove muito. Isso aí é algo que bate normalmente. Eu já vi essas anotações uma vez e é bastante interessante. Então o administrador ele precisa disso, prever também o futuro, tentar estar um passo à frente. A organização quer proporcionar tudo que é útil ao funcionamento da empresa, dividir departamentos, separar funções, tarefas, comando, levar a organização a funcionar. Então, ele precisa saber como fazer a organização funcionar. Ser um líder, inspirar pessoas, não só mandar, mas inspirar as pessoas a trabalhar, fazer os seus projetos corretamente. Seu objetivo é alcançar o máximo de retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais do negócio. Aí nós temos aqui também coordenação, que é a coordenação, harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando o seu trabalho e sucesso. Então, é coordenar tudo que está sendo feito. Então, comandar, eu vou fazer funcionar. Coordenar é eu verificar também se está funcionando, se está tendo harmonia, sincronizar coisas e ações. E o 5, controle, consiste na verificação para certificar se tudo ocorre em conformidade com o plano. Isso aqui também não é diferente do PDCA. Planejar, controlar, organizar, avaliar, não é diferente. Só muda os nomes, é um pouquinho mais extenso, depois foi enxugando com o tempo, até chegar nos dias de hoje, que é o PDCA. Então aqui é uma pausa para nós refletirmos um pouco. A vida é agora. Nunca houve um momento em que sua vida não foi agora, nem nunca haverá. Então nós precisamos cuidar hoje. Aproveitar esse tempo que estamos mais em casa, que não temos ainda previsão de retorno, e fazer acontecer. Que nem eu passei um vídeo para vocês, parece que foi tudo assim, foi tudo muito certeiro, tudo muito providencial. Os vídeos que eu passei para vocês, que falava justamente que é na crise que temos a oportunidade de crescer. Muitos na crise, que está em cima, vêm para baixo, e os que estão embaixo têm a chance de vir para cima. Então a gente tem que aproveitar. A vida é agora, não adianta viver no passado, não adianta viver no futuro, temos que viver o agora. E outra coisa, precisamos prever o futuro? Sim, mas prever, imaginar que algo vai acontecer, assim, através de dados que te sustentem nessa previsão, é uma coisa. Para você viver só sonhando, sonhando, sonhando e não botar em prática, não adianta. Precisamos viver esse agora. Então, retornando, teoria clássica da administração. Então, aqui nós temos as funções administrativas e temos outras funções não administrativas. Então, prever, organizar, controlar, comandar, coordenar é papel de quem? Dos níveis hierárquicos mais altos. Outras funções não administrativas, por exemplo, operacional, é para os níveis mais baixos. Então, isso aqui é algo bem básico. Então, assim, as funções administrativas, ela está na mão da gerência, da alta cúpula, da alta hierarquia. É eles que têm que tomar essas medidas, supervisores, gerentes. E no níveis mais baixos são as funções operacionais,
pode ter supervisores também, mas esses supervisores vão controlar, coordenar, comandar aqui dentro, sempre respondendo à alta cúpula. Fayol também ele criou 14 princípios gerais da administração. Então aqui nós temos, primeiro princípio, a divisão de trabalho, a designação de tarefa específica para cada indivíduo. Então, cada um tinha o seu trabalho específico. Isso aqui, como eu falei na última aula, caiu por terra. Nós deixamos cair no esquecimento. Por exemplo, eu sou formado em engenharia e estou trabalhando de Uber, estou trabalhando de servente, mas tem que ver a situação também, não tem emprego. Às vezes, então, a gente se submete a muita coisa. Então, essa falta de emprego, eu preciso sustentar minha família, eu faço o que preciso. Eu sou formado em medicina, não tem emprego para mim, eu vou vender água na praia. Beleza, eu estou sobrevivendo. Mas essa sobrevivência levou as empresas a nos colocar em qualquer área. Então, por exemplo, eu pegava um cara tímido e colocava ele no setor de vendas. Será que ele ia vender bem? Não ia. O que acontecia? Esse vendedor não presta. Manda ele para a rua. Pegava um cara que não sabia nada de números, era péssimo em matemática, e botava ele para trabalhar em contabilidade. Ele automaticamente não sabia de nada, vivia infeliz, triste, murmurando, emprego ruim, reclamando de salário, reclamando do serviço e sempre fazendo serviço errado. O serviço dele sempre era corrigido. Então, sempre havia reclamação do patrão e era mandado embora. Por quê? A culpa era do funcionário? Não. A culpa é que as empresas se acostumaram a não dividir o trabalho. Então, eu pegava qualquer pessoa e botava para fazer qualquer serviço. Por exemplo, serviços administrativos. Qualquer pessoa serve para esse serviço. Essa era a visão até pouco tempo. Então, hoje, o CRA, que é o Conselho Regional Administrativo, ele luta para que só faça serviço administrativo quem é formado em técnico em administração ou graduado em administração. Tá certo ou tá errado? Na minha opinião, tá certo. Muita gente vai perder emprego? Sim, só que estamos fazendo o quê? Colocando pessoa certa na função certa. Ninguém coloca, por exemplo, eu, Patrick, formado em administração, para ser um médico, fazer uma cirurgia em alguém, porque eu não tenho formação para isso. E por que eu vou colocar, então, alguém que não é formado em administração ou técnico em administração para fazer serviços administrativos? É por isso que as empresas vão mal, porque a gente pensa que qualquer um pode fazer serviço. Não é por aí o caminho. O trabalho deve ser dividido corretamente. Então, 2, autoridade e responsabilidade. Então, sendo primeiro o direito de mandar e poder de se fazer obedecer. Então a pessoa tinha que ter autoridade. E se o administrador, ele precisa dessa autoridade de mandar e a pessoa obedecer. Isso é algo que ele precisa ser cumprido. E o segundo, a sanção, recompensa ou penalidade que acompanha o exercício do poder. Fez, parabéns. Não fez, ganhava, como se diz, uma comida de rabo. 3. Disciplina. O respeito aos acordos estabelecidos. Isso aqui é muito importante. Algo que acho que já falei com vocês também. Que não, com vocês não falei não, mas vou falar agora. Precisamos prezar muito nossos acordos e disciplina. Então, tem horário para chegar? Chega 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo. Mas eu estou chegando mais cedo pelo patrão. Não, é para você. O patrão não vai te pagar, talvez ele não te pague. Mas você está cumprindo com a sua parte do acordo. É melhor você chegar mais cedo. Por exemplo, eu tenho que dar aula para vocês hoje 8h30. Então eu vou dar minha aula para vocês 8h15, eu já estou na faculdade. Só se acontecer algo extraordinário para eu não estar 8h15 na faculdade. Então eu espero por vocês bem antes do meu horário. E esse tem que ser o nosso papel. A gente tem que cumprir os nossos acordos.
Ah, marcamos de nos encontrar 1h da tarde. Chega 12h50, chega mais cedo um pouco, é melhor do que chegar atrasado. Ah, o outro que atrasou, o problema é dele. Você está seguindo com a sua disciplina, você está sendo fiel, primeiramente você, depois ao seu acordo. Então nós temos unidade de comando, que é a forma que cada indivíduo tem apenas um superior. Então, não tem como. Eu, por exemplo, sou professor. Aí eu respondo a minha coordenadora, eu respondo a diretora, eu respondo... Não dá. A gente precisa ter um chefe, a gente precisa saber, porque senão às vezes eu pulo uma dessas etapas, por exemplo, eu pulo o gerente e vou direto no chefe. A gerente fica com raiva comigo, começa a me marcar, acha que eu estou falando mal dele pelas costas. Então a gente tem que seguir. Se tem uma hierarquia, fala com o gerente fala com outra pessoa. Ah, mas tem gerente que realmente não vai falar o seu caso, tem gerente que realmente vai demorar para levar o seu caso. Aí isso irrita e a gente pula o gerente. Mas o certo é o quê? Que se tenha essa unidade de comando, que se prevaleça a unidade de comando e que o gerente faça o papel dele. Se ele for disciplinado também, funcionário disciplinado, tudo dá certo. Unidade de direção, só um chefe. Subordinação de interesse individual a interesse geral. Então, o que prevalece na empresa tem que ser geral, objetivos gerais. Remuneração do pessoal de forma equitativa e com base tanto em fatores externos quanto interior. Então, uma remuneração justa. Centralização, o equilíbrio entre a concentração de poderes de decisão no chefe. Então, é o chefe que manda, é o chefe que vai bater o martelo final. Cadeia de comando, que é diferente, ou hierarquia. Então, a série do chefe, desde o primeiro ao último escalão, dando-se aos subordinados de chefes diferentes a autonomia para estabelecer relações diretas. Então, centralização, o chefe manda, o dono manda. Cadeia de comando, se eu tiver 3 gerentes, eu tenho que respeitar, eu tenho que ir no primeiro. Aí o primeiro gerente que vai para o segundo que vai para o terceiro e o terceiro que vai para o último. A gente não pode querer pular e ir direto para o terceiro gerente, eu tenho que ir para o primeiro gerente que está mais próximo de mim. Ordem, um lugar para cada pessoa e cada pessoa no seu lugar. Equidade, o tratamento das pessoas com benevolência e justiça. Estabilidade do pessoal, a manutenção das equipes como forma de promover o seu desenvolvimento. Iniciativa que faz aumentar o zelo e as atividades dos agentes. E espírito de equipe. Então, esses são os 14 princípios de Fayol. Então, agora nós vamos dar uma breve pausa, mais uma frase de reflexão. Saber não é o suficiente, você precisa agir. Então, vocês podem se programar para começar a colocar tudo que vocês estão aprendendo em prática. E esse momento de quarentena é hora de colocar o nosso saber em prática. Então, espero vocês no próximo vídeo.